Queridos, quero aproveitar a chegada de novos membros da nossa igreja e relembrarmos o que significa, ou um dos significados, de ser membro de uma igreja. Nós estamos acostumados com uma vida centrada em nós mesmos e é normal, a nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai pensar em nós, naquilo que eu quero e como as pessoas elas podem me servir. E muitas vezes nós chegamos na igreja com esse tipo de mentalidade, uma mentalidade mais de consumidor do que de membro da igreja. Eu quero fazer essa reflexão num texto que eu gosto muito, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. É um texto que constantemente eu volto, porque é um texto essencial para o nosso entendimento do que é ser uma igreja de Cristo Jesus. Quando eu estava pastoreando os jovens, pelo menos uma vez por ano eu pregava esse texto, eu lembrava desse texto. E constantemente tenho usado nas pregações aqui também. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz assim, Efésios 4, 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Geralmente nós olhamos para a igreja com um olhar consumista. O que essa igreja tem para me oferecer? E de certa forma, é correto julgar a igreja, se ela é uma boa igreja ou não. Com tantas igrejas que dizem pregar o evangelho, nós precisamos julgar as igrejas com base na palavra de Deus. A Bíblia, ela tem que ser o padrão com que nós julgamos uma igreja. É uma igreja que prega a Bíblia com integridade. É uma igreja que lê o texto bíblico, explica o texto bíblico, aplica o texto bíblico na nossa vida. E não só lê o texto, mas respeita o contexto do texto. Quem escreveu aquele texto, para quem escreveu, com qual propósito, que tipo de texto nós estamos lendo. Como que esse texto se encaixa na história da salvação que Deus está trazendo no mundo. É uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, que Jesus ele veio dar a sua vida para o perdão dos nossos pecados e nele, somente nele, nós temos o perdão e a vida eterna. Não um Jesus que veio morrer para te dar dinheiro, uma vida fácil. Ou um tipo de evangelho onde eu sou o salvador de mim mesmo. Eu preciso me esforçar para alcançar a salvação, para alcançar as bênçãos de Deus. Basicamente anulando o que Jesus fez na cruz, porque sou eu que me esforço, Jesus morreu inutilmente. É uma igreja que tem uma liderança bíblica, uma liderança conforme a palavra de Deus, presbíteros e diáconos, que tem um estilo de vida irrepreensível na família, na conduta e na palavra. Enfim, um julgamento a partir da Bíblia. Mas geralmente nós julgamos uma igreja como? Essa igreja supre as minhas expectativas, não é? As pregações são do estilo que eu gosto. As músicas são do estilo que eu gosto. Os ministérios são do estilo que eu gosto. As pessoas dessa igreja são do estilo que eu gosto. O que é normal, nós vamos fazer essas considerações. Mas elas são bíblicas. Porque o problema é quando elas se tornam julgamentos mais importantes que os julgamentos bíblicos. Eu já vi gente mudar de igreja e ir para uma outra igreja. Você conversa com ela e fala, a pregação lá não é tão bíblica, mas nossa, eu gosto do estilo da igreja. Daí então o meu relacionamento com a igreja ele se torna mais parecido com um relacionamento de consumista e não de um membro da igreja. Aí a pergunta, eu sou um membro da igreja ou eu sou um consumidor da igreja? Usando a figura bíblica de igreja, né, e a Bíblia compara a igreja com o corpo de Cristo, ou eu sou membro desse corpo, e eu contribuo para o crescimento desse corpo, como membro desse corpo, ou eu sou um parasita do corpo. Né? O que um parasita faz? Um carrapato, ele só suga o sangue, e quando o sangue está ruim, ele larga esse corpo, vai para outro corpo. Não, o desafio, à luz do Evangelho, daquilo que acabamos de testemunhar, daquilo que nós cremos e expressamos através do batismo, a nossa participação na igreja deve ser como membro. Olha o que o texto diz mais uma vez.
Ele diz no versículo 11: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Em Efésios, antes do capítulo 4, vem o capítulo 1, 2 e 3. E nos primeiros 3 capítulos, Paulo nos lembra o que é o Evangelho. O Pai, o Filho, o Espírito Santo agindo para a nossa salvação. O perdão dos nossos pecados, a vida eterna. E por que ele faz isso? Lá no capítulo 1 ele repete 3 vezes. Capítulo 2, versículo 7, ele fala a mesma coisa. Capítulo 3, versículo 10, ele relembra. É para o louvor da sua glória. Ele nos salvou de graça, para que o caráter de Deus seja visto em nós, e Ele seja glorificado, Ele seja elogiado, Ele seja louvado, adorado, por aquilo que Ele fez em nós. Basicamente é isso, Deus nos salvou em Cristo, para que Ele seja glorificado. Então no capítulo 4 aqui, no versículo 1, ele diz: gente, então, por favor, vivam de maneira digna desse chamado. Viva de tal forma que Deus seja louvado e glorificado em sua vida. Inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Depois, se você quiser ler do versículo 2 ao versículo 6, do capítulo 4, ele fala como fazer isso. Com humildade, com mansidão, com paciência, fazendo um esforço para que a igreja seja cada vez mais unida. Se esforçando pela paz nos relacionamentos. Então, viver de maneira digna do Evangelho é você se esforçar pela união da igreja. E aí quando nós chegamos aqui a partir do versículo 7, ele vai falar como Jesus nos capacita nele para nós cumprirmos esse propósito na igreja. Ele dá dons, ele capacita, né? Capacitou homens no passado para serem profetas e apóstolos. Ou seja, os homens do passado que foram capacitados por Deus receberam a revelação do Espírito Santo da palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, da qual forma a Bíblia. Ele capacita homens para serem evangelistas, para levarem o Evangelho aonde não se conhece o Evangelho. E por fim, ele capacita homens para serem pastores e mestres, que são aqueles homens que pela capacidade de Deus pastoreiam, cuidam das pessoas que creem no Evangelho. Agora, para quê? Por que Deus capacita esses homens? Por que Deus dá a sua palavra e homens capacitados para a igreja? Aí o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ele diz aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, Deus dá a sua palavra, Ele capacita homens, entrega para a igreja, com o objetivo desses homens, com a palavra de Deus, é treinar os que creem. Treinar os santos. Quem são os santos? Os santos são aquelas pessoas que creram no Evangelho. Eu entendi que eu sou um pecador. Jesus Cristo é o único meio de salvação que Deus nos deu. Então você se torna santo. A palavra santo quer dizer separado. Agora você vive para Deus. Você vive para cumprir esse propósito de glorificar a Deus com a sua vida. Então, o que o texto está dizendo é que todos os crentes que fazem parte da igreja de Cristo, eles precisam ser aperfeiçoados por meio do ministério dos pastores e mestres, por meio da sua palavra. Aperfeiçoados para quê? Para o desempenho do seu serviço, para desempenharem o ministério, para servirem a igreja, para servirem bem na igreja. Então olha só que interessante, gente, o papel, segundo esse texto, o papel do pastor, do mestre, da liderança da igreja, através da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, é preparar toda a igreja para servirem, para trabalharem. Percebe então que o que a Bíblia ensina vai contra a nossa cultura evangélica de forma geral. A cultura evangélica de forma geral é deixar para pastores e líderes a responsabilidade do ministério. O pastor é quem deve fazer o ministério.
ele prega, ele discipula, ele aconselha, ele visita, ele exorta, ele disciplina, ele vai atrás dos ausentes, ele ora no aniversário da igreja, ele planeja o calendário da igreja, ele faz o orçamento, ele determina o cardápio da cantina, ele determina o preço da coxinha que é vendida na cantina, ele está em todos os programas da igreja, ele controla tudo, ele sabe tudo. Mas pensa, o que esse tipo de cultura, como esse tipo de cultura ele vai contra o que o texto está ensinando? Uma pergunta, um pastor, uma liderança centralizadora, ele aperfeiçoa a igreja? Se você não precisa fazer nada, o pastor faz tudo, você cresce, você amadurece? Você até pode ajudar em alguns serviços aí, talvez, né? Limpeza, recepção, alguma coisa assim. Mas se você não discipula, você não aconselha, você não visita o doente levando uma palavra de encorajamento, você não ensina a palavra, você cresce. É como a criação de filhos. Se você cozinha, limpa, toma todas as decisões, faz o todinho toda manhã para o seu filho de 18 anos... que tipo de homem ele vai ser? Imaturo. Assim acontece na igreja. Quando a gente deixa para poucas pessoas fazerem tudo, o restante da igreja permanece imaturo. Olha o texto mais uma vez, versículo 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus deu a sua palavra e capacitou a liderança para quê? Para aperfeiçoar os santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para servirem no ministério, para trabalharem no ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo, para que a igreja cresça. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Então, à luz desse texto, nós percebemos que a igreja, ela cresce à medida que os membros trabalham, treinados pela liderança, a partir da palavra de Deus. Então, uma igreja cresce saudável quando os seus membros, biblicamente treinados, servem para a glória de Deus. A igreja cresce na proporção do número de pessoas que trabalham nela. Se é só o pastor, vai crescer na proporção de 1. Se é só a equipe pastoral que trabalha, vai crescer aqui na proporção de 8. Se só os presbíteros trabalham, então vai crescer na proporção de 20. Mas quando todos os membros trabalharem, essa igreja vai crescer na proporção de 1.300 pessoas. E crescimento em diversos aspectos, mas sobretudo na maturidade, no crescimento de caráter segundo o próprio Cristo. O versículo 13, ele diz assim, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, quando toda a igreja vai se envolvendo, a igreja vai crescendo, parecendo com Cristo, vai deixando a vida de pecado, vai deixando aquela vida centralizada no eu, e uma vida de serviço, de sacrifício, por amor a Deus e ao próximo. E Deus é glorificado nessa igreja. O versículo 14 diz que uma igreja onde as pessoas servem, ela se torna madura e ela se torna protegida de falsos ensinos. Às vezes acontece isso, né? Uma igreja está bem biblicamente, mas é só o pastor que trabalha naquela igreja. E quando aquele pastor sai da igreja, a igreja não tem nem maturidade para escolher um novo pastor. E às vezes traz um pastor que vai ensinar outras coisas. E aquela igreja se desvia da verdade. Queridos, eu vi isso tantas vezes acontecer. Deus não é glorificado nisso. Então, dentro do contexto de Efésios 4, os membros que servem para o crescimento da igreja vivem de forma digna do chamado do Evangelho. É o que ele diz lá no versículo 1 do capítulo 4. Vivam de maneira digna do chamado do Evangelho. Como? Se esforçando pelo crescimento da igreja, à medida que cada um de nós se envolve no ministério. Há um preço nisso.
Por que é difícil? Porque é mais fácil sentar e ser servido. Mas você lê do versículo 8 e 10, que vem antes do 11 e 12, que a gente leu, ele mostra o esforço de Cristo Jesus, que deixou a sua glória e veio até nós como homem. E sendo homem, foi escravo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, o próprio Jesus deu o exemplo que é necessário um esforço para cumprir esse chamado do Evangelho. O servir é um sacrifício. Porém, por outro lado, fazer parte da igreja com uma atitude consumista, disso eu gosto, disso eu não gosto, isso eu vou participar, isso eu não vou participar, isso é um desprezo ao sacrifício de Cristo Jesus. Não traz glória para Ele. Mas uma igreja onde membros entendem o que Cristo fez e em resposta buscam aprender biblicamente como servir nos ministérios e trabalham servindo vidas, pastoreando, discipulando, aconselhando, ensinando, essa igreja então ela cresce de forma a trazer glória a Deus. Mas uma palavra para os novos membros e para os membros velhos, para a gente relembrar dessa verdade. Óbvio, isso aqui não é desculpa para pastor preguiçoso. Pastores e líderes, eles são chamados a se desgastarem no ministério. Hebreus 13:17 diz que nós, os líderes, vamos prestar contas de cada membro dessa igreja. Então devemos pregar, devemos discipular, devemos aconselhar, visitar, buscar o ausente, tudo que envolve o ministério. Nós somos exortados como liderança a não explorar o rebanho, mas servir o rebanho. Então não há espaço no Evangelho para pastor, líder preguiçoso. Mas nós devemos nos desgastar de forma sábia. Pastorear de forma a fazer cada membro amadurecer e se tornar capacitado para servir na igreja. A igreja não pode ser dependente do pastor. Não posso exercer o ministério de forma que a igreja se torne dependente de nós. Isso faz bem para o nosso orgulho. Mas o Evangelho é tornar a igreja dependente de Cristo. Isso implica treinar os santos para a obra do ministério. Então, como membro, assuma uma postura de membro e não de consumidor. Não venha na igreja com a expectativa de ser servido, mas de servir. Pense como que eu posso contribuir para o crescimento dos meus irmãos hoje. A forma como você entra no estacionamento demonstra se você é um consumidor ou membro da igreja. O horário que você chega. Eu vou chegar cedo porque eu não quero atrapalhar, não quero distrair ninguém, chegando depois que o culto começou. As músicas, eu vou participar cantando, não se eu gosto da música ou não gosto, se eu estou bem ou não estou bem. Não, eu canto para servir o meu próximo, para edificar o meu próximo. É prestar atenção no que está acontecendo na igreja, até aquele momento dos avisos, deixa eu ouvir o que está acontecendo, porque eu quero me envolver, eu quero participar. Orar pelo pregador, pelas pessoas que estarão no culto, pelas pessoas que não vieram no culto, orar, servindo através da oração. Ser intencional nas nossas interações, nos intervalos. Chegar cedo para conversar com pessoas, ir embora tarde para ficar conversando com pessoas, mas conversas profundas. Orar com as pessoas, encorajar com a palavra. Ou talvez, até mesmo buscar ajuda para aquilo que eu estou precisando. Seja intencional em se capacitar para o ministério. Quando falamos de ministérios, a gente tem os ministérios de serviço, eles são fantásticos, mas só executar tarefas não é ministério, ministérios são vidas. Ministérios é investir em vidas. Então, se eu estou fazendo um ministério de serviço, eu tenho que usar o serviço como instrumento de penetrar no coração de pessoas e fazê-las chegarem mais perto de Cristo. Então, para isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso saber como que o Evangelho ele pode ser aplicado àquela pessoa com quem eu estou lidando agora.
Então participe intencionalmente dos cultos, faça anotações. Puxa, como é que é trabalhado o texto? Como que eu posso usar esse texto na minha vida e aplicar na vida de outras pessoas com quem eu estou ajudando? Participe da escola bíblica dominical. A gente é tão triste ver as pessoas indo embora da escola dominical. Não fica, talvez metade desse grupo aqui fica na escola dominical. E muitas vezes você vai conversar, porque nenhum tema me chamou a atenção. Isso é atitude de consumista. O fato de você dizer que não precisa da IBD mostra claramente que você é a pessoa que mais precisa da IBD. É uma expressão de maturidade. Participe dos cursos oferecidos da igreja. Ontem tivemos o curso de professores. Como olhar para um texto e interpretar o texto. Participar do curso, como estudar a Bíblia com proveito. Curso de aconselhamento bíblico. Logo estamos voltando aí com um novo formato aí do servo preparado, uma formação continuada na nossa igreja. Participe. Pergunta para o pastor, para um líder, para alguém que você vê, puxa, ele discipula muito bem, ele aconselha muito bem, ele ensina muito bem. Me ensina a fazer isso, eu quero servir pessoas. E sirva. Que tem muito crente que passa a vida inteira se preparando, né? E nunca serve. Parte do aprendizado é na prática. Sirva nos ministérios de serviço da nossa igreja, comunhão social, música, doutrinário, missões, administrativo. Sirva nos ministérios de vida, desde o Piba Kids, juniores, adolescentes, jovens, casais, homens, mulheres, grupo dourado, idosos. Sirva pessoas. Não haja como um consumidor. Uma das maiores dificuldades que nós temos no ministério como liderança da igreja são membros que agem como consumidores. Ele está triste com alguma coisa, ele está mal, ele está sofrendo por alguma coisa, ele se isola, ele não fala com ninguém. E às vezes demora para você perceber, e aí quando você vai, eu não acredito, só depois de todo esse tempo vocês vieram atrás de mim? Isso é atitude de consumidor. Faz isso com o médico. Quando você ficar doente, fica lá em casa esperando o médico ir atrás de você. Você sabe o que vai acontecer. E é isso que acontece na vida espiritual. Quando a gente não toma iniciativa, eu faço parte do corpo. Se eu estou sofrendo, se eu estou doente, eu preciso buscar ajuda. Quando você busca ajuda nos seus sofrimentos, nas suas dúvidas, no seu desânimo, nos seus questionamentos, isso é uma forma de servir a igreja. Pensa comigo, queridos. Como seria Piba se todos os membros aqui investissem na vida uns dos outros? Como seria a Piba se todos os membros dessa igreja evangelizassem, discipulassem e aconselhassem uns aos outros? Com certeza, Deus seria ainda mais glorificado. Ele tem sido glorificado pela vida de tantos irmãos que têm servido. E graças a Deus por isso. Nós podemos crescer cada vez mais. Lembre do que Cristo fez e o porquê Ele fez. E que essa seja uma motivação para essa igreja crescer saudável, à medida que nós, membros, biblicamente treinados, servimos para a glória de Deus. Que a nossa oração, Senhor, eu quero ser um vaso de bênção. E a gente haja para isso. Vamos ficar em pé. Vamos responder essa mensagem cantando essa oração.